Olá para você, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou estudante de graduação de Biologia na Unirio. Eu faço parte do Núcleo de Estudos Liminológicos, que é o laboratório que fica localizado na Unirio. Eu sou orientado pela doutora Cristina Viz Castelo Branco e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Meu trabalho é sobre aquele Quelicote abostoniensis, que é um rotífero invasor, e o título do trabalho é Quelicote abostoniensis, populações invasoras persistentes em profundidade em um reservatório tropical. Então, apresentando para vocês, essa aqui é a Quelicote bostoniensis, essa é a morfologia da Quelicote bostoniensis. Aqui nessa imagem da direita a gente pode ver que é uma visão dorsal da Quelicote, onde ela possui esses quatro espinhos anteriores e esse espinho posterior. As outras visões, essa visão da esquerda é a visão ventral dela. Então, precisando daquele cote, aquele cote ela é um rotífero e ela é nativa da América do Norte, lá de um lago de Boston, que foi onde ela foi descrita pela primeira vez. Como eu disse, ela possui quatro espinhos anteriores e um espinho posterior. Possui o hábito alimentar como microfiltração. Ela se alimenta de nanofitoplâncton, ou seja, fitoplâncton abaixo de 20 micrômetros, e se alimenta também de detritos e de bactérias. Ela é uma espécie euriécia, isso quer dizer que ela consegue se adaptar a diferentes estados tróficos e isso favorece a invasão dela, já que ela é considerada um invasor transcontinental. E ela, além disso, é a única espécie de rotífero invasor no Brasil. Então, explicando um pouquinho sobre a bioinvasão, um termo que a gente pode definir como o ato de um ou mais organismos se estabelecerem em ambientes onde não haviam registros anteriores para a espécie e poder esse processo ser acidental ou não. A gente sabe, quando a gente fala de bioinvasão, a gente já pensa no impacto que a espécie invasora pode causar no ambiente em que ela passa a ser introduzida, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre aquele cote nesse contexto. Então, aqui explicando como eu disse, aquele cote é nativa da América do Norte, então a gente pode ver lá os registros dela na América do Norte. Esse mapa vai mostrar a quantidade de registros. Esse aqui é a partir de o ano de 1943, em que a gente via que aquele cote estava concentrado na América do Norte, só que a partir de 1943 ela aparece lá na Suécia, lá na Europa, e é a primeira vez que ela começa a ser descrita como uma espécie invasora. Esse site é o GBIF, ele recolhe todas as observações e registros da espécie e categoriza num mapa parecido como esse. Então, como disse, em 1943 ela aparece na Suécia. Mas como a gente está hoje em dia? Como é que está aquele cote hoje em dia? Esse é o mapa atual que mostra mais ou menos a dispersão daquele cote pelo mundo. E como eu disse, ela é uma espécie invasora, é uma invasora transcontinental. Então a gente pode ver que ela já está distribuída por todos os países e com vários registros em diversos países. Então, as formas de dispersão acreditadas que possam ter ocorrido, né, para favorecer a dispersão daquele cote, são através de pisciculturas, através das águas de lastro, que são talvez a forma mais comum, e o que a gente acredita que seja o caso daquele cote é através de aves, que ela pode se prender nas patas das aves migratórias, e aí quando as aves fazem a migração, acabam levando aquele cote para outros locais, outros corpos d'água. Aqui é um mapa do Brasil, mostrando que aqui no ponto vermelho, no Paraná, foi o primeiro registro daquele cote no Brasil, que foi lá em 1997. Em verdinho a gente vê outros registros daquele cote pelo Brasil, e essa marcação em azul é o local de estudo do meu trabalho, que fica aqui no Rio de Janeiro, no reservatório de Ribeirão das Lajes. Ano passado a gente já publicou um artigo sobre aquele cote no reservatório de Ribeirão das Lajes, só que a diferença foi que a gente estudou aquele cote de amostras de 2001 a 2009 e foram coletas apenas subsuperfície, apenas na superfície da coluna d'água. Então aqui a gente pode ver a densidade dela conforme os anos, né, que a gente vê ali uma média um pouco no ápice, um pouco abaixo de 1.000 indivíduos por metro cúbico. E aqui em questão do mês a gente vê que em junho foi o mês que ela mais se proliferou, mais se multiplicou e teve maior densidade. Isso a gente fala de indivíduos por metro cúbico. Então, os objetivos do meu trabalho, diferente do trabalho anterior, foi verificar aquele cote no perfil vertical, ou seja, em profundidade, na área de barragem do reservatório de Ribeirão das Lajes. E os objetivos específicos foi analisar a presença e a densidade daquele cote em diferentes profundidades, entre 2004 e 2006, e verificar a influência das variáveis ambientais, do fitoplâncton, o que pode influenciar positivamente ou negativamente aquele cote nessas profundidades. Então essa é a diferença do trabalho anterior que já publicado. Então esse é o reservatório de Ribeirão das Lajes, fica no Rio de Janeiro, como mostra o mapinha, ou esse mapinha aqui, é um pouco mais a oeste do estado, no município de Piraí.
E essa aqui é a foto da barragem do reservatório, e lá ao fundo a gente vê toda a extensão do reservatório, e obviamente toda a extensão não está demonstrada nessa foto, mas dá para ter uma pequena noção do tamanho, né? Mas a gente foca aqui na barragem, que foi a área em que a gente coletou, em que foi coletado. Então, já partindo para a metodologia, cada mês entre 2004 e 2006, e no caso, quinzenalmente em períodos onde ocorre a mistura da coluna d'água, amostras foram coletadas a cada 5 metros na área da barragem do reservatório, como eu falei. Então, a cada 5 metros, a gente aí foi coletada 0, 5, 10, 15, até chegar ao fundo do reservatório, que tinha um máximo de 40 metros de profundidade. Então, o plâncton foi coletado através dessa garrafa, que é uma garrafa de Van Dorn, que ela desce, quando chega a profundidade que a gente quer coletar, a garrafa se fecha e essa água é trazida à superfície. A gente filtra numa rede de zooplâncton de 68 micrômetros e a gente retém essas amostras. Além disso, as variáveis ambientais também foram medidas em cada profundidade através de uma sonda multiparamétrica, que a gente pode ver aqui na imagem, um exemplar parecido com esse, em que verificava o pH, a temperatura, condutividade e o oxigênio dissolvido. Quanto ao fitoplâncton, as amostras brutas também foram coletadas em cada profundidade. A diferença é que as coletas foram de novembro de 2004 a setembro de 2005, e depois teve uma pausa e voltou entre junho de 2006 e dezembro de 2006. E aí o fitoplâncton foi classificado de três formas: o pico fitoplâncton, que eram células abaixo de 2 micrômetros, o nanofitoplâncton, abaixo de 20 micrômetros, e o microfitoplâncton, abaixo de 200 micrômetros. Então, já partindo para a estatística, para ver a correlação, que era um dos objetivos do nosso trabalho, e a gente fez teste de Spearman para determinar a correlação da densidade daquele corte de acordo com as variáveis ambientais em que a gente mediu e coletou no local de estudo, e a gente viu que aquele corte tem correlação positiva com a clorofila A, com nanoclorofícies, nanocriptofícies, com nitrato e com sulfato. Além disso, ela possui correlação negativa com a condutividade elétrica e com as microcianobactérias. Então, a gente já tem a resposta do nosso objetivo específico número 2. Então, aqui também alguns gráficos de boxplot para mostrar essa correlação. A gente vê que esses três com a borda azul são as correlações positivas. Então, a gente vê que a clorofila A, nanoclorofícies e nanocriptofícies tem um aumento na época de inverno no Brasil, que começa ali a partir de junho e vai até setembro. Então a gente vê que as maiores níveis de concentração dessas variáveis, desses organismos, aconteceram a partir de junho, que é justamente também quando aquele corte se multiplica. A gente já mostrou isso no trabalho anterior, mas isso também foi comprovado nesse nosso trabalho. Então a gente vê claramente aqui, por exemplo, com a microcianobactérias, que nesse mesmo período em que a correlação positiva com a densidade daquele corte cresce, com as microcianas, que tem correlação negativa, é justamente o contrário. Os menores níveis, as menores concentrações são indicados a partir desse mês de junho, que é o inverno no Brasil. Então aqui é um mapa, talvez seja o mais importante do meu trabalho, por assim dizer. Aqui a gente concentrou nesses dois gráficos, no caso esse eixo Y, a profundidade, que ia de 0 a 40 metros, e aqui no eixo X, os meses de janeiro a dezembro. Esse heat map, né, esse mapa de calor, significa o oxigênio dissolvido e a disponibilidade do oxigênio dissolvido, quanto as cores mais quentes, que significam maior disponibilidade de oxigênio, maior concentração de oxigênio, e as cores mais frias é menor oxigênio. Então aqui a gente vê claramente que aquele corte não se importa com oxigênio, tanto que ela tem grande presença aqui embaixo a níveis de anóxia ou de hipóxia. Então, e a gente também vê, talvez o principal disso, é que ela não está concentrada na superfície a 0 metros. Se a gente olhar para os 2 anos, 2005 e 2006, a gente vê que as maiores concentrações de Kellicott não estão na superfície, mas principalmente entre 5 e 20, 25 metros por aí. Tanto que na superfície, considerando todas as profundidades, a superfície teve a segunda média mais baixa de concentração de Kellicott. Então a gente vê que com certeza coletar apenas na superfície subestima a presença da Kellicott no reservatório. Aqui já fazendo essa comparação com o estudo anterior, como eu disse, coletas apenas na superfície. A gente vê que ela realmente tem esse aumento em junho também, a partir do inverno. Só que aqui, olha a média da densidade na coleta sobre superfície, isso do outro trabalho, considerando 2001 e 2009. A média estava ali em 2.000 indivíduos por metro cúbico. Se a gente considera todas as profundidades, aqui partindo para o gráfico da direita, a gente vê que a média, considerando todas as profundidades, é de 15.000 indivíduos por metro cúbico.
ou seja, são 7, quase 8 vezes mais se a gente considerar a profundidade. Então a gente vê que ali, só olhando a superfície, a gente está subestimando aquele corte. Então, como conclusão, a mistura da coluna d'água que acontece no inverno, no Brasil, ela aumenta os nutrientes. Isso favorece o invasor. Ou seja, o reservatório está estratificado durante quase todo o ano. Só que chega ali a partir de junho começa a acontecer uma mistura da coluna d'água, que é justamente a partir de junho, que é quando a gente viu que tem maiores densidades daquele corte, das nanocrofícies e por aí vai. Então, essa mistura favorece o aumento de nutrientes e favorece o invasor consequentemente, né? Além disso, a correlação positiva com o nanofitoplâncton, que é aquele de menos de 20 micrômetros, é explicado pelo hábito alimentar daquele quatia, ou seja, ela se alimenta de nanofitoplâncton, então isso indicaria uma resposta por que acontece a correlação positiva, porque ela se alimenta do nanofitoplâncton, que inclusive está presente tanto na superfície quanto nas profundidades, então aquele quatia está favorecido de todas as formas, e aquele corte está presente em todas as profundidades, né? Como eu disse, apenas a amostragem na superfície subestima a presença dela. Como a gente viu, as maiores densidades na verdade não estão na superfície, estão em maiores profundidades. E é isso. Queria agradecer ao Unirio pela minha bolsa, pelo meu espaço de trabalho, meu laboratório, e ao Simplank pela oportunidade de apresentar o meu resumo aqui. Obrigado.